Yo-ho! Fala aí pessoal, aqui é o Tsuyoshi e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Como vocês estão? O Tsui tá um pouquinho ruim, um pouquinho gripado, mas estamos aí. Hoje é dia de anime e nesse vídeo eu vou trazer um anime que eu já queria trazer faz algum tempo, mas eu consegui juntar um pouco de informação dele só agora. Hoje irei falar sobre No Game No Life, anime de aventura onde temos um casal de irmãos que são transportados para um mundo diferente, onde lá eles têm que usar das suas habilidades como gamers para viver e vencer os desafios que vão aparecendo. E antes de começar, vai lembrar que o link para os parceiros do canal tá aí na descrição do vídeo, dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E caso queira receber novidades do canal, dá um curtir, se inscreve aí e clica no sininho de notificações. Isso ajuda e muito na criação de mais vídeos assim, pessoal. Então vamos lá. No Game No Life é um anime de gênero aventura, comédia, fantasia, sobrenatural, isekai e um pouquinho de arte também. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2012, escrita e desenhada por Yu Kamiya. A adaptação para anime foi feita pelo estúdio Madhouse, estúdio muito adorado que já fez várias adaptações incríveis. Ele já apareceu algumas vezes aqui no canal também. Esse é o mesmo estúdio que trabalhou nas animações de Hajime no Ippo, One Punch Man, High School of the Dead e Death Note. O anime foi ao ar no Japão dia 9 de abril de 2014 e durou até 25 de junho do mesmo ano, contendo 12 episódios, 6 episódios especiais e um filme extremamente bom. Então vamos começar. No Game No Life, traduzindo, sem jogo, sem vida. Ele é a adaptação para anime da light novel de mesmo nome, publicada desde 2014, escrita e desenhada por Yu Kamiya. E aqui já vai uma informaçãozinha extra, que eu acho que muitos de vocês já sabem, mas também acho que muitos de vocês não sabiam. Então, o seu nome verdadeiro é Thiago Furukawa Lucas. Ele é brasileiro, mas também ele possui descendência japonesa. Então, quando ele era pequeno, ele foi pro Japão com seus pais, pois na época isso era uma prática comum, voltar pra lá e tentar conseguir uma vida financeira melhor. Lá, ele estudou nas escolas como uma criança normal, porém, ele era bastante maltratado e não frequentava regularmente o ensino fundamental por causa disso. Mas o tempo foi passando e ele foi se acostumando mais com o país e acabou virando um otaku. Ele gostava muito de desenhar e resolveu tentar apresentar o seu trabalho durante uma das Comiket do Japão. A última vez que eu lembro de ter falado de uma Comiket aqui no canal, acho que foi só no primeiro vídeo daqui e na análise do Oreimo. Mas bem, Comiket, pessoas, é um dos maiores eventos de anime e mangá do Japão, o paraíso dos otakus. Lá são comercializados vários produtos voltados à comunidade otaku, e geralmente conta com a presença de mais de 500 mil de pessoas. Fora isso, lá também é comercializado vários produtos que os próprios fãs de animes, amadores mesmo, fazem, principalmente os doujins. Os doujins são mangás com histórias originais, porém, muitos deles utilizam personagens ou histórias já existentes e famosas, embora também muitos desses doujins são voltados para o conteúdo erótico. Yu Kamiya participou de um desses eventos e tentou mostrar o seu trabalho lá, mas ele não rendeu muito, porém, com o tempo, ele continuou até um dia ele conseguir chamar a atenção de uma editora. A partir daí, ele seguiu como ilustrador de uma série bem famosa, mesmo no ensino médio, até que um dia ele começou a fazer sucesso com uma obra própria, e hoje ele publica sua novel, No Game No Life, que já foi um dos top vendas do Japão. Mas bem, a novel começou a ser publicada em abril de 2012 e ainda está sendo publicada até hoje, com um total de 10 volumes encadernados. Ela foi publicada pela editora Media Factory e foi impressa na revista Media Factory Bunko J, que eu já falei dela aqui. Agora vamos para a análise, começando pela história. Bom, na história nós iremos acompanhar os irmãos Sora e Shiro, nossos dois protagonistas. Eles não são irmãos de sangue, mas são muito ligados, quase inseparáveis. Eles são ao mesmo tempo muito parecidos, como muito diferentes. O Sora é um garoto bem confiante e possui uma cabeça fria independentemente da situação. Já a sua irmã Shiro é bem frágil e não é muito de falar, porém ela é extremamente inteligente, mas não muito sociável. Com isso, um acaba completando o outro. Sora e Shiro vivem suas vidas como nits. Nits são hikikomoris, pessoas que vivem trancadas em casa, sem nenhuma vontade de sair e interagir com as outras pessoas. Muitos sentem que não se encaixam na sociedade e quase sempre passam um tempo jogando trancados, saindo somente quando é extremamente necessário. Eu já falei sobre esse termo em algumas análises. Porém, eles dois não são apenas jogadores comuns. Na internet, eles são conhecidos como Kuhaku. Esse nome é uma forma de se dizer branco, vazio. É como se você fosse digitar o nome de um personagem e
deixassem o nome em branco. Bem, como Kurako, eles são conhecidos como os melhores jogadores existentes, tendo seu nome no top ranking de diversos jogos online. E essa é a vida deles, onde eles passam seus dias muitas vezes acordados várias noites sem nunca sair, apenas jogando. Então um dia eles receberam um e-mail misterioso que os desafiou para jogar um jogo com eles. Eles jogaram um xadrez com essa pessoa, porém ela era tão boa que não dava para diferenciar se ela era realmente uma pessoa ou uma máquina. Porém no fim eles acabaram vencendo, e logo em seguida outro e-mail chegou, perguntando se eles gostavam de viver naquele mundo, se era um mundo divertido, se era fácil viver lá. O Sorahida pergunta e responde que é claro que não. Viver no nosso mundo era como viver em um jogo onde não tinha como saber as regras ou os objetivos, onde bilhões de jogadores agem da maneira que eles querem, punindo tanto os que perdem demais quanto os que ganham demais. Esse era um dos motivos deles terem se trancado. Eles consideram o mundo como um jogo mal feito. Então outra pergunta é feita, onde a pessoa pergunta o que eles achariam de um mundo onde tudo é resolvido através de jogos, onde as regras são claras e os objetivos também. O Sora responde que se um mundo daqueles realmente existisse, então eles tinham nascido no mundo errado. Então logo em seguida uma coisa acontece, todos os monitores na sala deles ficam loucos e eles são transportados para um outro mundo pela pessoa que eles derrotaram no xadrez. Essa pessoa era nada mais, nada menos que o deus daquele mundo. Seu nome era Tete. Aquele mundo se chamava Disboard, um mundo composto por vários reinos e que possui 16 raças que são inteligentes o suficiente para serem considerados seres intelectuais. Essas raças são conhecidas como Exceed e elas são classificadas por ranks que são determinados pela afinidade com magia da raça. Durante a viagem extremamente rápida e cheia de adrenalina, o Tete explica as leis daquele mundo para eles, que eram um total de 10 mandamentos. Eu vou estar colocando aí na descrição do vídeo esses 10 mandamentos. E sempre antes deles começarem a jogar, os jogadores deveriam jurar pelos mandamentos e dizer Ashente. Há muito tempo atrás, nesse mundo de Disboard, uma guerra foi travada. Guerra essa que envolvia todas as 16 raças e que foi principalmente travada com o objetivo da dominação daquele mundo, e os principais responsáveis por ela foram os Old Deus, a raça com o maior rank de todas as raças. Mesmo sendo deuses, eles travaram essa guerra para conseguir um artefato que os fariam ser reconhecidos como o deus entre os deuses, o deus absoluto daquele mundo. A guerra durou muito tempo e acabou sem nenhum vencedor. Na verdade, a única divindade que não participou da guerra foi quem acabou vencendo e se tornou o deus de tudo, que foi Tete, o deus dos jogos. O Tete assumiu essa posição de deus, pois não havia nenhuma outra opção, e então ele criou os 10 mandamentos, acabando assim com toda a guerra daquele mundo. Eu não posso falar muito sobre o que aconteceu no passado no Game No Life, pois é um spoiler muito grande. Voltando, sem saber o que fazer, Sora e Shiro vão vagando até chegar no reino de Elkia, o reino dos Imanities. Os Imanities são os humanos daquele mundo, que por sorte ou por azar eram a raça de menor rank de todas. Eles não sabiam nem usar magia e nem detectar magia, sempre levando a pior nos jogos contra as outras raças, por eles não conseguirem descobrir as trapaças envolvendo as magias das outras raças. Aprendendo mais sobre aquele mundo e sobre a utilização das regras, Sora e Shiro conseguem um lugar para dormir e presenciam uma garota, Stephanie Dola, ser derrotada em um jogo de cartas por uma outra garota. Elas estavam jogando para determinar quem seria a próxima candidata a rei e rainha de Elkia. Durante a situação e após Sora tentar avisar Stephanie de que a sua oponente estava trapaceando de alguma maneira, eles acabam se tornando amigos, mesmo a Stephanie tendo perdido. Eles descobrem que ela era a neta do antigo rei de Elkia, e que devido aos esforços do rei de tentar manter os Imanities em pé contra as várias investidas das outras raças contra eles, o reino estava em apuros, possuindo agora somente aquele reino como suas propriedades. Os outros haviam sido pegos pelas outras raças. E então, para evitar o fim do reino dos Humanities e também como uma forma do seu divertimento próprio, Sora e Shiro resolvem entrar no torneio de jogos para se tornarem os próximos reis de Elkia, e assim talvez fazer a humanidade ir subindo cada vez mais e se tornando literalmente os melhores jogadores daquele mundo, desafiando até mesmo o deus de lá.
E a história segue a partir daqui, mostrando as várias aventuras e situações em que Sora e Shiro devem utilizar das suas habilidades em jogos para vencer contra todas as outras raças, mesmo eles tendo grande dificuldade nisso, pois, como ele mesmo diz, os humanos são fracos e os mais fortes zombam disso. Porém, por serem fracos, é que eles entendem o que precisam fazer para vencer os fortes. Esse anime é muito empolgante, pessoas. Ele possui vários momentos muito impactantes e de muito brilhantismo de roteiro por parte do Kamiya Sensei. Várias reviravoltas acontecem e as coisas vão ficando cada vez melhores. Eu poderia falar mais detalhes da história em si, mas isso acabaria estragando a experiência para vocês que ainda não assistiram. Então eu altamente recomendo a vocês assistirem esse anime sem procurar spoilers. E bem, logo eu falo a minha opinião sobre ele. Por enquanto vamos para os dados gerais do anime. Começando pelo traço. O traço de No Game No Life é bom. Ele possui uma coloração bem diferente. Tudo é muito colorido e cheio de brilho, onde também vemos um traço que destaca muito os detalhes dos personagens, mas ainda deixando eles bem simples. Eu já prefiro o traço da novel, que também é muito colorido, mas sei lá, ela me passa uma sensação diferente. A trilha sonora é legal, as músicas são muito empolgantes e eu adorei as músicas de abertura e encerramento do anime, que são uma abertura e um encerramento. As músicas são This Game, cantada por Konomi Suzuki, essa é a abertura do anime, e Oration, cantada por Kayano Ai, esse é o encerramento. E agora a dublagem, o que é uma das melhores coisas do anime. O elenco é composto por muitos dubladores famosos, alguns deles são Yoshitsugi Matsuoka. Ele é o dublador do Sora. Esse cara é muito conhecido. Alguns dos personagens que ele já dublou foram o Yuki Aito, do Mangaka Santo Assistant Santo, o Kanda Sorata, do Sakura Sou no Pet na Kanojo, o Kirigaya Kazuto, o Kirito, do Sword Art Online, e o Yukihira Souma, do Shokugeki no Souma. Kayano Ai, ela é a dubladora da Shiro. Eu já falei sobre ela na análise do Golden Time. Alguns dos personagens que ela já dublou foram a Yuzuriha Inori, do Guild Crown, a Ibara Mayaka, do Ryoka, a Sakaki Ryoko, do Shokugeki no Souma, e a Darkness, do Konosuba. E agora que eu falei sobre esses dubladores, vamos para a minha opinião assistindo ao anime. No Game No Life foi um anime que eu já havia assistido faz muito tempo, desde o lançamento dele, mas eu tinha esquecido que eu tinha assistido. Eu me lembrei dele por conta do filme que foi lançado, então eu decidi trazer pra vocês esse anime. No começo, o que me fez assisti-lo foi óbvio, por conta de ter descoberto que o autor da novel original era brasileiro. E além disso, o time de dublagem era ótimo, o que chamou mais minha atenção ainda. O anime seguiu e adaptou muito bem várias coisas da novel. Os personagens reagem bem aos acontecimentos, a personalidade deles era bem expressada e claro, os acontecimentos da história foram bem retratados no anime, causando mais impacto também. Eu assisti o anime ansioso toda semana pra ver um episódio novo. Eu acabei ficando bem triste ao ver que foram só 12 episódios, eu achei que deveria haver mais. Porém, eles foram bem adaptados e tudo fluiu de uma maneira bem rápida, porém explicando muita coisa. E é muita informação que cada episódio proporciona. E ainda assim, tudo é explicado de uma maneira muito bem desenvolvida, o que faz o roteiro ganhar mais força. E claro, juntamente com os vários momentos divertidos e sérios que causam muito impacto na história. E ainda assim sobrou espaço pra colocar um pouquinho de ecchi no anime, o famoso fanservice. Ele não é tão presente assim no começo, porém, o ecchi vai ganhando mais destaque conforme as coisas seguem. É mais pra dar um pouco de humor pra história, mas principalmente pra atrair o público que gosta de ver isso. Os seus 12 episódios passam muito rápido, os acontecimentos fluem na velocidade certa, equilibrando bem momentos de calmaria, momentos intelectuais e momentos bem agitados. A história na novel segue de maneira parecida, porém com muito mais detalhes nas situações. E no fim, o anime acaba nos dando uma brecha para uma nova temporada que infelizmente ainda não temos nenhuma notícia sobre. Mas quem sabe logo chega, enquanto isso o filme foi incrível. E por falar dele, agora, informação extra. Além dos episódios especiais que foram lançados junto com os Blu-rays do anime, No Game No Life possui uma adaptação para mangá, que começou a ser publicado em janeiro de 2003 e se encontra em publicação até hoje, contendo 2 volumes encadernados. Esse mangá conta a história normal da novel. E claro, não podemos ficar sem falar dele. Em julho do ano passado, 2017, estreou o filme No Game No Life Zero.
Esse filme adaptou o volume 6 da Light Novel. Ele mostra a história de 6.000 anos atrás em Discworld, onde houve a guerra que quase destruiu o mundo inteiro e os eventos que levaram Tete a se tornar o deus de lá. Esse filme, pessoas, é muito, mas muito bom. Eu me emocionei muito assistindo ele, e eu altamente recomendo vocês assistirem esse filme depois de terminar de ver o anime. É sério, pessoas, vejam só depois. Concluindo. No Game No Life é um anime excelente, a sua história é muito interessante e possui várias coisas simples de se entender, porém ainda assim ela é um tanto complexa e cheia de detalhes, cheia de momentos muito intelectuais, mas não em um nível em que você não consegue entender nada do que está acontecendo, você consegue. Os personagens são muito bons, a maioria deles são personagens secundários mesmo, outros são um tanto chatos, porém alguns se destacam bastante, tanto por conta do seu design quanto por conta das suas personalidades e maneiras de agir. E por falar nisso, o traço do anime é bem legal, ainda não se compara ao traço da novel original, ambos possuem uma coloração parecida, porém ela é mais simplificada no anime. Juntamente com a trilha sonora e uma animação nível Madhouse, o anime consegue agradar bastante visualmente e na maneira em que as coisas vão seguindo. Enfim, No Game No Life é um anime muito interessante e divertido de se assistir. O seu roteiro segue de uma maneira muito dinâmica e rápida, ainda assim não mostrando uma história bem detalhada e um tanto complexa, mas que não é tão difícil de se entender. Os seus vários momentos impactantes são muito divertidos de se assistir e te fazem ficar com mais vontade ainda de saber o que vai acontecer, como as coisas vão terminar, nos deixando com um final que dá uma ponta para uma possível continuação. Se você gosta de animes com uma história complexa, com muito brilhantismo de roteiro, personagens bem legais e carismáticos, que fazem a história seguir de uma maneira até fácil de se compreender e principalmente com altas reviravoltas, No Game No Life é um anime pra você, e tem um pouquinho de gente também. E pessoas, pra quem quiser eu vou estar deixando um link para o mangá de No Game No Life em português Brasil aí na descrição do vídeo. E lembrando, tanto a Light Novel original quanto o mangá de No Game No Life estão sendo publicados aqui no Brasil, em português mesmo, pela editora New Pop, e a tradução tá ótima. Se vocês quiserem é só dar uma conferida no site deles. E na descrição do vídeo também estão os links para os parceiros do canal, pessoas. Dá uma passada lá e confere o conteúdo deles, isso ajuda muito. E, pessoas, fazer vídeos assim realmente dá muito trabalho. São muitas e muitas horas acordado, noites viradas, procurando informações, escrevendo, editando. Então, caso tenham gostado do vídeo, dá um curtir, comenta se quiser, compartilha se puder, que isso já vai dar uma grande ajuda na divulgação do canal e vai me ajudar a continuar trazendo mais vídeos assim pra vocês. E caso ainda não seja inscrito, se inscreve aí. E isso é tudo, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço por terem assistido a mais esse vídeo. Agradeço muito. Então até a próxima. Já, né?